Eu era aquela criança que todo mundo dizia que eu tava sempre cansada. Eu tinha aquela olheirinha que ela era funda, ela era roxinha e realmente deixava um olhar muito cansado. E é sobre olheiras que a gente quer conversar hoje, né, Aline? É isso. O que a gente precisa entender é que, na verdade, existem vários tipos de olheira, né? E a gente precisa entender cada uma para a gente poder tratar de uma forma mais assertiva. Então seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Papo Íntimo da MWB. Hoje para conversar esse assunto que eu sofri muito. E hoje, graças à MWB, eu já não tenho tantas olheiras, mas a gente tem que entender os tipos de olheira para saber como cada paciente tem que ser tratado. Isso. A gente tem a olheira estrutural, que é a olheira fundinha, e que a gente vê que foi o seu caso desde pequenininha. A gente tem a olheira vascular, e a gente vê mais isso em paciente que é mais branquinho, que aí fica mais arroxeado. E aí, às vezes, a gente acorda com aquela questão, né, mais cansada e fica com pigmento mais aparente. E a gente tem as olheiras pigmentadas, né, que geralmente estão relacionadas a pessoas que têm um pouco mais de melanina, né? Pessoas com uma pele morena, que nem a Dani, pele negra, às vezes tem uma pálpebra superior e inferior bem escura, né? Que a superior não incomoda. Sim. A gente percebe mais o pigmento na pálpebra inferior. Então, pacientes que têm uma pele, fototipos um pouco mais altos, né? De 3 para cima, que 3 é aqui a minha cor, né? Podem sofrer um pouco mais com esse pigmento na olheira. E muita gente também, desculpa, Bá, muita gente também confunde a bolsa, né? A bolsa palpebral, a bolsinha, com a olheira. Exato. Né? E isso é um outro tipo. Que daí também tem a olheira que vem com o processo de envelhecimento, Exato. né? Que é realmente essas bolsas que deslocam de lugar. E uma coisa que eu percebi muito nos últimos anos foi a mudança das técnicas de tratamento. Exato. Então, antigamente a gente usava, tem várias regiões na região dos olhos, né? Uma ela chama tear trough, que é onde escorre a nossa lágrima, e tem toda a região da pálpebra orbicular do olho, alguns ligamentos por aqui. Antes a gente tratava muito botando ácido hialurônico nessa região aqui, e o que acontecia, né? Que é o que a gente corrige muito hoje, né, Dani? Tinham aquelas pessoas que ficavam aquelas hiperinsuflações, hipercorrigidas, às vezes até meio azulado no lugar. O que mudou hoje nas técnicas da olheira funda? Na verdade, a gente tem que tratar toda a região periorbitária, né? Eu falo com o paciente, né? A gente indica o tratamento da olheira fazendo a região malar, tratando também, redensificando a pele, porque também não adianta a gente colocar ácido hialurônico se a pele não está redensificada. A gente precisa tratar a flacidez, né? Tratar a região temporal. Região temporal fazendo bioestimulador. Então, assim, é como se fosse construir uma casa, né? A gente tem que tratar todas as camadas e todas as demandas daquele paciente. E isso varia muito também com a idade, né? Se for uma paciente muito jovenzinha, que tem toda a estruturação, tem a têmpora boa, dá pra gente preencher com muita cautela. A gente sempre a gente nunca faz tudo de uma vez só, né? Mas a gente precisa entender que a gente precisa tratar como um todo, né? Dani, você falou um pouquinho sobre as olheiras pigmentares, né? Então a gente tem a olheira roxinha, que é mais relacionada aos vasinhos, e a olheira marrom, que é essa mais de pacientes com fototipo mais alto. É diferente o laser que usa, as técnicas que utilizam? Com certeza, né? A olheira mais roxinha, como a Aline falou, ela é uma transparência. A pele da pálpebra é a pele mais fina que a gente tem no nosso corpo. Então, algumas pessoas têm esses vasos mais superficiais e a gente consegue enxergar por transparência. Então, pode ficar um pouco mais roxinho no início do dia, às vezes, à medida que o dia vai correndo, a gente vai desidratando essa região, então vai ficando menos perceptível. Para essas olheiras, a gente pode tratar com laser, sim, para melhorar um pouco. A gente não vai conseguir eliminar esses vasos, mas a gente consegue minimizá-los e a gente pode preencher também. Quando a gente coloca ácido hialurônico, a gente aumenta a distância da pele para esses vasos, então a gente camufla, como se a gente escondesse esses vasinhos. E a gente consegue bons resultados assim. Quando a gente tem pigmento, a gente vai tratar um laser com foco no pigmento e não no vaso. Então, é um tratamento mais superficial. São máquinas diferentes. A ponteira e o modo. É a na mesma verdade, máquina, mas a Mas ponteira os e o modo dois é são diferente. tipo ND-YAG? Sim. Tanto marrom quanto vascular. Exatamente, porque é o laser que tem a maior afinidade pela hemoglobina e pela melanina, né? Só que mais afinidade, inclusive, o ND-YAG tem mais afinidade pela hemoglobina, pelo vaso, ele trata melhor o vaso do que o pigmento. Tanto que se a gente tem as duas doenças, né, as duas questões para tratar como no melasma, a gente trata primeiro o pigmento, que a gente tira ele de cima para depois tratar o vaso, Pra ser mais seguro. né, pra gente tratar com segurança o vaso. Mas enfim, o que eu acho que a gente precisa entender na olheira pigmentar é que esse pigmento é um pigmento natural do paciente. Então, a gente vai conseguir controlar. A gente nunca vai eliminar completamente esse pigmento. Mas isso eu falo muito sobre mim, né? Quando as pessoas falam sobre o meu tratamento de olheira, que eu já postei muitas vezes sobre isso. Hoje, quando eu estou sem maquiagem, eu tenho muito menos olheira do que quando eu era criança.
mas existe um pigmento escuro ali, alguns dias quando eu tô mais cansada, então a gente não elimina, a gente diminui drasticamente e eu tenho que retratar muitas vezes o pigmento. A melhor olheira, é engraçado, né? É a que mais incomoda por ser muito funda, mas é a que mais a gente vê resultado quando tem só o fundo sem cor. Porque a gente corrige o fundo, a gente fica mais assertivo. E quem é meu paciente sabe, tem 3 coisas que são desafiadoras para mim na dermatologia. Olheiras escuras, que a gente consegue melhorar, mas zerar a gente não zera. Cicatrizes e estria, que acaba sendo uma cicatriz. Então a gente é muito honesto, a gente entrega o nosso melhor, entrega o melhor com as tecnologias, entrega o melhor tratamento domiciliar com clareadores e tudo, mas ainda assim a gente não consegue zerar, né? É isso, gente. Então a gente tem que entender que cada caso é um caso. A gente associa ultrassom microfocado, associa bioestimulador na lateral, ácido hialurônico local, laser, tudo isso para te entregar a melhor versão de soleira. Lembrando, como a Dani falou, que a área de pele mais fininha, então a gente precisa muito também tratar essa flacidez da pálpebra. E com certeza a gente vai falar muito mais ainda sobre olheira e flacidez nas próximas semanas. Então a gente se encontra no próximo Papo Íntimo.